Sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é o sujeito que não vem expresso na oração, nem pode ser determinado pela terminação do verbo. Ele ocorre em dois casos. Primeiro, com o verbo na terceira pessoa do plural. E o segundo, com o verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do si, que exerce a função de índice de indeterminação do sujeito. Vamos aos exemplos. Atropelaram uma senhora na avenida. Quem atropelou? Não tem como especificar quem. Com o verbo atropelar aí, terceira pessoa do plural. Então, o sujeito é indeterminado. Fizeram tudo por mim no hospital. Quem fez tudo por mim no hospital? Não tem como determinar, não tem como expressar quem foi. Então, sujeito indeterminado, e nós temos o verbo aí fazer na terceira pessoa do plural. Estão pedindo seu documento na entrada da festa. Quem está pedindo seu documento na entrada da festa? Não temos como precisar. Então, outro exemplo. Roubaram meu cartão de crédito. Quem roubou meu cartão de crédito? Não tem como especificar quem. Então, sujeito, outro exemplo também, de sujeito indeterminado na terceira pessoa do plural. Dançava-se muito no nosso tempo. Quem dançava muito no nosso tempo? Não especificou quem. Temos aí um verbo na terceira pessoa do singular, o verbo dançar na terceira pessoa do singular. Fala-se muito de você na escola. Quem fala muito de você na escola? Não especificou quem. Então, temos o verbo falar na terceira pessoa do singular, acompanhado do si. Precisa-se de balconistas. Quem precisa de balconistas? Não especificou quem. Verbo precisar, terceira pessoa do singular, acompanhado do si. Conversava-se pouco naquela casa. Quem conversava pouco naquela casa? Não se especificou quem. Então, verbo conversar, terceira pessoa do singular, acompanhado do índice de indeterminação do sujeito, que é o pronome si. Observações. Para se ter um sujeito indeterminado, o verbo precisa ser intransitivo. O verbo intransitivo é aquele que tem sentido completo, como viver, como conversar. Transitivo indireto é aquele que necessita de um complemento com o auxílio de uma preposição. Ou um verbo de ligação, que é aquele que tem a função apenas de ligar o sujeito ao seu predicativo. Esses verbos eles podem aparecer flexionados na terceira pessoa do singular e acompanhado da palavra si, que vai funcionar como índice de indeterminação do sujeito. Vamos aos exemplos. Vive-se melhor aqui. Quem vive melhor aqui? Não tem como especificar quem. Então, temos o verbo viver, é um verbo intransitivo, na terceira pessoa do singular, acompanhado do si. Precisa-se de técnicos em enfermagem. Quem precisa de técnicos em enfermagem? Não especificou quem. Temos aí o verbo precisar, que é um verbo transitivo indireto, porque ele exige um complemento e um complemento com preposição. A preposição aí é o de. Era-se mais feliz antigamente. Temos aí o era, que é um verbo de ligação. Então, na terceira pessoa singular, acompanhado do si. Não há sujeito indeterminado com verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? É aquele que exige um complemento, mas sem preposição. E a pergunta será sempre o quê? Então, flexionado na terceira pessoa do singular e acompanhado da palavra si, pois esse tipo de ocorrência apresenta sujeito determinado, na maior parte das vezes um sujeito simples. Assim, a palavra si é pronome apassivador. Vamos aos exemplos. Via-se uma luz na neblina.
O que se via na neblina? Uma luz. Então, nesse caso aí, nós não temos um exemplo de um sujeito indeterminado, e sim de um sujeito simples, uma luz. Vende-se rapadura. O que se vende? Rapadura. Rapadura é vendida. Então, rapadura é o sujeito simples. Então, é outro exemplo que nós não temos um sujeito indeterminado, porque o verbo vender é transitivo direto. Alugam-se casas. O que se aluga? Casas. Então, casas aí é o sujeito simples. Então, temos 3 exemplos de frases, de orações com sujeito simples e que não pode haver aí um sujeito indeterminado.